Boa noite, uma saudação especial aí para casa. O meu nome é José António e estão a ver o terceiro programa. Olá, estão a assistir ao programa 20 Valores. O meu nome é Joana Silva. Hoje temos o nosso sumário e no menu principal vamos conhecer um pouco melhor o projeto Pelicano. Na rúbrica Vamos Falar Com, estaremos a conversar com o Dr. Pedro Sá, diretor da NCDC, e vamos estar a conversar um pouco sobre educação financeira. Na rúbrica Apontamentos e a calhar vamos ter umas dicas sobre poupança. No Tome Nota, irá ter um pequeno bloco de notícias. Ora, hoje no menu principal vamos conhecer um pouco mais de um dos projetos da NCDC, o Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências, que é o projeto Pelicano. Ora, o crescimento e desenvolvimento da sociedade dependem em parte da relação dos cidadãos com o dinheiro. Numa sociedade mercantilista como a atual, é fundamental um bom conhecimento da realidade financeira. Só um cidadão informado pode tomar decisões fundamentadas, sejam estas gestão do seu orçamento mensal, o pagamento atempado das suas contas, o planeamento das despesas ou a escolha dos produtos e serviços financeiros adequados às suas necessidades, como sejam recurso a crédito ou a aplicação em poupanças. Alguns dos objetivos do projeto Pelicano, portanto, vêm no seguimento deste enquadramento social atual, e alguns desses objetivos passam por promover a formação financeira que permita a cada indivíduo, a cada aluno, a tomada de decisões financeiras fundamentadas e sustentáveis. No fundo, para todos os jovens, no fundo, procurarem a realização dos seus sonhos, o uso responsável do cartão de crédito e criar hábitos de poupança. Uma das ferramentas que é utilizada pelo projeto Pelicano é um teste de educação financeira. Portanto, essa ferramenta procura-se avaliar os conhecimentos, por um lado, e, por outro, avaliar também as atitudes, o comportamento. O objetivo deste teste procura aferir o grau de equilíbrio entre estas duas componentes, entre os conhecimentos e o comportamento de cada indivíduo. E classifica, no final, portanto, o participante como um gestor equilibrado, um gestor consumista ou um gestor consumista endividado. Assim, a NCDC procura sensibilizar os alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade para amadurecer a sua atitude financeira, dominar estratégias que permitem gerir eficazmente o dinheiro e compreender as implicações financeiras nas escolhas que se faz, por exemplo, numa ida ao supermercado, às lojas, a feiras, ao invés de estarem focados nos seus desejos, sem olharem a custos e à viabilidade de futuras compras ou investimentos. José António, porquê o nome Pelicano? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta, diria mesmo. Estas imagens antropomórficas de associar a atos, a factos, a realidades animais é muito interessante. A mitologia tem um conjunto de animais que associa a determinadas situações. O pelicano é uma ave mitológica que é associada à solidariedade. Porquê? O pelicano é representado como arrancando a sua carne para alimentar a sua prole. Ora, este é o princípio básico da solidariedade. E por isso é que quando o advento dos bancos, os bancos não nascem logo como empresas, tal como existem hoje, nascem como associações mutualistas que pretendiam, com algumas poupanças, algumas ferramentas de poupança, auxiliar os seus associados. Tal e qual o Pelicano faz com a sua prole, as associações mutualistas faziam o mesmo. Ora, o dinheiro é algo que tem uma grande importância na história da humanidade. No início é fácil de admitir, é fácil e portanto isso é uma evidência também histórica que as trocas
Eu, se queria 1 quilo de cebolas, trocava por 1 quilo de batatas. Se eu criava galinhas, trocava com o meu vizinho um X de galinhas por um porco. Portanto, assentava na permuta de bens. Não havia moedas. Mais tarde, o ouro e a prata, essencialmente, estes 2 metais preciosos, mas estes eram os metais, digamos que generosos, porque muito valiosos, começaram a ser utilizados para fabricar moeda. Antes mesmo de chegar aos dias de hoje, pensa-se que, ou muita gente tem esta ideia, de que, por exemplo, o cheque é uma invenção recente, será uma invenção de quando os bancos começaram a surgir. Assim não é. Assim não é. Daqui recuamos quase ao início da nossa Portugalidade, portanto, ao início da criação do Reino de Portugal, com uma instituição que na altura dava pelo nome da Ordem dos Cavaleiros Templários. Ora, foi esta Ordem dos Cavaleiros Templários que inventou o cheque. O cheque tal qual o conhecemos hoje. Porquê? O cheque é um pedaço de papel que é, da terminologia jurídica, um título executivo, é de execução imediata. Porquê que se diz que os templários é que inventaram o cheque? Na altura, portanto, estamos a falar de 1100, 1190, 1190 e tal, havia a obrigação para os cristãos de se deslocarem à Terra Santa, em peregrinação. Os peregrinos precisavam de transportar consigo recursos para poderem, acudir às coisas mais elementares na viagem que faziam. Então, o que é que faziam? Levavam sacos de moedas que levavam consigo. Ora, havia muitos salteadores, bandidos, que já sabiam que os peregrinos eram portadores de riquezas, não é? De moedas, sejam elas de ouro ou de prata, e o que faziam? Assaltavam os peregrinos e eles ficavam, então, ficavam aliviados da sua carga, ficavam sem dinheiro. Bem, para obviar esta situação, os cavaleiros da Ordem do Tempo, para além de defenderem os peregrinos, faziam alguma proteção aos peregrinos, tinham imensas comendas, numa linguagem atual, tinham imensas filiais espalhadas pela Palestina e aqui na Europa. E então, um peregrino que quisesse deslocar-se, por exemplo, de Lisboa para a Palestina, ia a uma qualquer comenda templária, e aqui na zona de Lisboa, Loures tinha uma, por exemplo, e chegava lá e dizia assim: olha, eu quero aqui depositar 20 moedas de ouro. Entregava as 20 moedas de ouro, os cavaleiros templários emitiam um papel onde diziam que fulano entregou nesta comenda X de moedas nesta data. Aquilo leva ao carimbo do responsável templário dessa comenda e ele então, com aquele papelinho, podia, em qualquer comenda templária espalhada pelo mundo conhecido, e então entregar o papel e receber as moedas. Portanto, isto é autenticamente um título executivo de execução imediata. E, portanto, é exatamente com os templários que surge o cheque. Outra curiosidade, nos tempos atuais temos assistido a uma coisa que se achava impensável, que é os bancos falirem, entram em bancarrota. Agora até os países já entram em bancarrota também. E já tivemos casos recentes, designadamente a Islândia, que foi um dos primeiros países a falir da forma como aconteceu. Ora, este termo bancarrota deriva de onde? Também tem origem nos Cavaleiros da Ordem do Templo. Porquê? Ora, se os Cavaleiros da Ordem do Templo lidavam com dinheiro, eles precisavam de trabalhar com registros. O registro das pessoas que se dirigiam à comenda, que lá entregavam as suas moedas, tudo aquilo. Ora, havendo cadernos de registros, era necessário também fiscalizar. Quando se trabalha com dinheiro, é preciso, enfim, somos todos honestos, mas há pessoas que, com muitas moedas de ouro à sua frente, a honestidade começa a ter um preço. E então, eles tinham a necessidade de inspecionar regularmente as comendas. E havia sempre não se chamava fiscal, chamava-se procurador, penso eu. Já não me recordo bem o termo, não era procurador. Pouco importa para o caso. O que interessa é que havia então alguém que tinha a responsabilidade de passar pelas comendas e verificar os cadernos, os registros das moedas que eram entregues e dos títulos que eram emitidos. Aquilo era feito numa banca, uma pequena banca, onde o tesoureiro tinha os seus pertences, tinha os seus registros e trabalhava as suas atividades. Quando o inspetor era visitador, o termo correto à época era o visitador.
Quando o visitador chegava a uma comenda e inspecionava os livros de registros e os registros anunciavam ou indiciavam uma qualquer malandrice, ele pegava num machado, e é exatamente assim, não estou aqui a aumentar nem a diminuir, pegava num machado e partia a banca ao meio. E declarava a banca, portanto a mesa onde eram feitas as coisas, está rupta. Em latim, rupta é cortado, quebrado. Portanto, ele declarava a banca rupta cortando ao meio com um machado. Era a bancarrota. E isto depois evoluiu ao longo dos séculos e hoje temos a bancarrota como sinónimo de alguma coisa ali aconteceu de mal para o dinheiro desaparecer. Bom, mais tarde, o que é que acontece? Mais tarde o que acontece é que as moedas acabam por ganhar o seu curso, acabam por ser utilizadas de uma forma muito globalizada, digamos, embora na altura falo de globalização era um bocado, mas era muito usual cunhar-se moeda, distribuir-se moeda e até temos uma lei que atualmente é muito referida, a lei de Gresham. Gresham foi um politólogo que estudou os fluxos monetários na Idade Média e que chegou a esta máxima: a má moeda expulsa a boa moeda. Isto é, a moeda de prata e a moeda de ouro eram colocadas na circulação e o que é que acontecia? As pessoas, quando apanhavam moedas de ouro, guardavam-nas no seu bolso. Chamava-se assim tesouramento, poupança, algo que vamos falar hoje. E a moeda de prata é que era utilizada para as trocas comerciais. E, portanto, a moeda de prata era a má moeda que expulsava a moeda de ouro, a boa moeda dos fluxos comerciais. Bom, isso hoje já não acontece, porque as coisas já funcionam de um modo diferente. Como diferente também é, reparem de onde é que vem a designação do nosso salário. O salário deriva dos tempos antigos, do tempo do Egito, em que não havia, as pessoas não eram pagas, o seu trabalho não era pago com moedas, era pago com pequenas porções de sal. E o sal diário que se recebia pelo trabalho desenvolvido era o salário. Não é? Porquê? O sal era muito importante. Durante muito tempo o sal funcionou como moeda de troca para a aquisição de bens e serviços, não é? Era importante porque, como na altura não havia eletricidade, não havia frigoríficos, não havia congeladores, o sal era importante para a conservação de alimentos. Okay? Aliás, mais tarde, nas caravelas e nas naus que sulcaram esses mares, Fernando Pessoa dizia que ao mar, quanto do teu sal, não são lágrimas de Portugal, mas eu acrescentaria também era o sal que as naus levavam para, enfim, não o congelamento, mas para a conservação dos alimentos. Em Portugal, as unidades monetárias começaram por se chamar real. Quem é da minha geração ainda se lembrará que era muito usual chamarmos 10 mil reis, 20 mil reis, para os 10 escudos e para os 20 escudos. Isso tem a ver com, embora os reis já não existissem, porque na minha época, e portanto desde que eu nasci o dinheiro que estava em circulação era o escudo, mas ainda havia vejam a importância que isto tem na cabeça das pessoas, quer dizer, não se muda de uma unidade monetária para outra facilmente. Não é? Ainda hoje há quem pense em escudos e em contos e não em euros. Não é? As minhas filhas, por exemplo, nunca ouviram falar em contos nem em escudos, ouvem só falar em euros, portanto será mais fácil para a geração das minhas filhas do que propriamente para a minha geração. E ainda tivemos, o euro teve para se chamar EQ, essa designação caiu, não acharam grande piada essa designação, mas neste entretém, nas nossas ilhas, quer nas ilhas da Madeira, quer nas ilhas dos Açores, chegou a circular uma moeda própria que se chamava Peculia Insula, que era uma moeda que, em termos faciais, tinha os mesmos valores do continente, mas valia 25% menos do que as moedas que circulavam aqui no continente. Portanto, o dinheiro, há um ditado que diz que o dinheiro é que faz mover o mundo, não será exatamente assim, ou não será só assim, mas não há dúvida que o dinheiro hoje é da maior importância. E saber gerir a semanada, a mesada, a saber gerir aquilo que os pais dão aos filhos é da maior importância.
não se trata dos pais dizerem aos filhos como gastar aquilo que lhes dão, trata-se sim de ensinar os filhos a respeitarem aquilo que lhes é entregue para a satisfação das suas necessidades. Há, relativamente a esta matéria, um caminho a percorrer. A OCDE, por exemplo, fez um conjunto de recomendações quando chegou à conclusão que os níveis de iliteracia, e aqui a iliteracia é a ausência, não é a ausência de ferramentas que permitam compreender esta matéria, chama-se aliteracia. A iliteracia indica que as pessoas já têm algum grau de conhecimento, ainda que primário, ainda que básico, mas não muito avançado. E a literacia já nos dá várias medidas, vários padrões de evolução relativamente ao modo como se faz a compreensão e a utilização do dinheiro. E a OCDE chamou a atenção para esta situação, que a iliteracia financeira era uma coisa muito preocupante, sobretudo na faixa etária dos jovens até aos 15 anos. E eu diria também, enfim, por aquilo que conhecemos, que vai até um pouco mais além dos 15 anos. O Parlamento Europeu também se preocupou com esta questão e, embora, como sabemos, o Parlamento Europeu não tem grandes poderes, enfim, a Comissão tem mais do que o Parlamento Europeu, mas deu-se ao trabalho de fazer uma recomendação, que é o máximo que eles podem fazer, relativamente à implementação de programas de educação financeira nas escolas. E isto aconteceu muito recentemente. Em Portugal, o que é que temos? Em 2010, o Banco de Portugal desenvolveu um inquérito à escala nacional, com cerca de 2.000 entrevistas, relativamente à literacia, lá está, relativamente, a literacia já pressupõe conhecimentos com algum grau de complexidade relativamente a esta matéria. E as conclusões a que chegou também não são animadoras. De modo que podemos dizer que o projeto Pelicano é um projeto único a nível nacional e que vai abarcar muito mais que os 2.000 inquéritos que foi possível fazer o Banco de Portugal na época. E isto já foi há 5 anos atrás, e é da maior importância, e isto, enfim, é uma coisa que recorrentemente nós observamos, porque se é importante para os outros países, e reparem, no caso da OCDE, e nos estudos que eles fizeram, só houve 3 países que deram muita importância a este domínio. O Reino Unido, a Nova Zelândia e os Estados Unidos da América. E quando os Estados Unidos da América dão importância a uma coisa, convém olharmos para ela 2 e 3 vezes. E daí que Portugal, inserido neste contexto de uma moeda única, por enquanto, mas sobretudo inserido numa realidade política que é a União Europeia, e sendo certo que, e esse é um dos nossos princípios, um país é tanto melhor quanto melhor preparado tiver os seus cidadãos. E esta é que é a realidade incontornável, seja no caso da literacia financeira, seja noutra qualquer. Mas a literacia financeira é aquilo que nos interessa. É aquilo que nos interessa porque nos últimos tempos os principais problemas com que o mundo se tem debatido gira todo à volta do modo como nós utilizamos o dinheiro. E tal qual os nossos jovens têm que perceber que uma alface não vem do supermercado, vem da terra, também têm de perceber que o dinheiro não nasce nas árvores. Bom, mas para falar de educação financeira, temos hoje aqui, na nossa rúbrica, vamos falar com o Dr. Pedro Sá. Não é, Joana? Exatamente. Dr. Pedro Sá, muito obrigada por estar cá hoje connosco para conversarmos sobre estas questões importantes que o José António esteve aqui a salientar e a desenvolver. Eu começava por lhe perguntar, a família portuguesa é poupada, com certeza? Antes de mais, boa noite. Obrigado por este convite, por estar aqui Obrigado, hoje, precisamente no dia da formação financeira. A sua pergunta é muito interessante. Isto porque a família portuguesa, de facto, é cada vez menos poupada. E nos dias de hoje, pode-se dizer que é muito pouco poupada.
devido a vários fatores. Existia, de facto, na população portuguesa hábitos de poupança até aos finais dos anos 80, inícios dos anos 90. Mas nessa altura, devido a campanhas agressivas de empresas comerciais e também a campanhas agressivas das instituições financeiras, que têm uma grande responsabilidade nesta matéria, em termos de incentivo do crédito ao consumo, e mais recentemente com a crise, que toda a gente já familiarizada, esses hábitos perderam-se ao longo destas 2 últimas décadas e, de facto, hoje em dia, os níveis de poupança são muito reduzidos. Diga-me, por favor, em média, com que idade é que se abre a primeira conta bancária? Também tem havido uma evolução ao longo dos últimos anos e depende um bocadinho do extrato socioeconómico das pessoas. Mas eu posso lhe dizer que há uns 20 anos atrás as pessoas só abriam conta depois da maioridade ou depois de começarem a trabalhar. No meu caso, por exemplo, convivi com muitos colegas na faculdade que não tinham conta bancária enquanto estavam na universidade. Hoje em dia, em algumas situações, as crianças abrem uma conta poupança logo nos primeiros meses de vida. Obviamente são contas com pouca expressão, mas enfim, essa idade, essa prática alterou-se drasticamente. Então, qual a expressão estatística, de grosso modo, dos jovens que aderem a contas poupança? A maior parte dos jovens que abrem de facto contas poupança, mas, como disse, são contas que têm muito pouca expressão. Portanto, há ali uma intenção de juntar algum dinheiro até atingirem a maioridade, mas na maior parte dos casos, logo que atingem a maioridade, há a utilização desses valores, seja para a faculdade, seja para a compra normalmente para bens de consumo. Portanto, são contas que têm pouca expressão e pouco planeamento, creio eu. Doutor, e o perfil, isto é, qual é o tipo de cliente que uma conta de poupança pode atrair? As contas de poupança são mais procuradas por clientes mais informados, por clientes mais conservadores e por clientes que planeiam, que se preocupam em gerir algum imprevisto. E, portanto, clientes que normalmente preparam um orçamento e se preocupam com o futuro. Portanto, mais conservadores e mais informados. Nós temos assistido, enfim, há longos anos a esta parte, a uma tentativa, se calhar com sucesso, diria eu, por parte da banca, dos seguros, disputar o terreno à banca. Isto é, os seguros têm inundado os mercados com produtos de capitalização, leia-se poupança, e com isso disputam um terreno aos bancos. Acha que os bancos têm preocupado muito com esse invadir do seu terreno, ou pelo contrário até veem com bons olhos a ver outros parceiros? Os concorrentes, digo eu, que nunca são vistos com bons olhos. É preciso, e é importante focar isto, que há de facto outras instituições agora a oferecer serviços bancários e produtos financeiros, sem ser exclusivamente o tradicional banco que nós conhecemos. No entanto, eu acho que o cidadão médio não está preparado para saber destrinçar e distinguir efetivamente o que é que está a ser oferecido de um lado e o que é que está a ser oferecido do outro. Normalmente os produtos oferecidos pelas seguradoras são produtos de investimento e de longo prazo e em muitos casos diferentes daqueles que são oferecidos pelos bancos. Muito bem. Portanto, pegando um pouco nisso que acabou de dizer, então acha que o cidadão português terá uma boa cultura financeira, possui aqueles valores e princípios de poupança e de gestão responsável de investimento? Portanto, será suficiente? Eu acho que provavelmente houve uma evolução nessa área, sobretudo também porque as entidades reguladoras começaram a fazer o papel que era suposto fazerem e serem mais ativas no controlo, mas não, grosso modo,
o cidadão comum não sabe e não está preparado para fazer uma boa decisão, uma decisão informada nestas questões financeiras. Então a educação financeira é vital. É fundamental, sobretudo no enquadramento e no contexto que vivemos hoje, cada vez mais, não só aos jovens, e aos jovens é de facto fundamental, mas, por exemplo, à população, eventualmente de um extrato socioeconómico um bocadinho mais baixo, na gestão do seu dia-a-dia, na gestão das despesas domésticas. Posso dar exemplos. Existe uma grande percentagem da população que, quando se fala em taxas de juro, por exemplo, é chinês. Uma taxa de juro de um depósito a prazo de 3% ao ano, as pessoas não têm noção do valor exato que depois vão receber com essa taxa de juro. E qual o impacto dessa taxa de juros na sua vida? E a mesma coisa para prestações e empréstimos. Quando se diz, por exemplo, vai pagar uma taxa de juros no seu crédito pessoal de 10% ou 12%, as pessoas não têm noção disso. E depois vamos por aí fora, isso influencia as decisões que tomam, por exemplo, comprar bens através da utilização do cartão de crédito. O cartão de crédito que normalmente tem taxas de juros elevadíssimas e que deve ser utilizado apenas para a gestão das despesas do dia-a-dia e depois deve ser pago no prazo de 30 dias para que aquela utilização seja gratuita e não seja necessário pagar os juros. E as pessoas não conseguem distinguir, pensam que usando o cartão estão a comprar a crédito e estão a tomar uma boa decisão. Pois, essa questão que está agora a ilustrar, de facto, acaba por ter um impacto muito, muito grande depois, de consequências muito concretas e nefastas na vida das pessoas. Portanto, acha que um cidadão com baixa educação financeira consegue estar imune aos apelos consumistas e às campanhas comerciais, como há pouquinho estava a dizer, que estão cada vez mais É muito difícil. E porquê? Porque também tem havido uma evolução. À medida que as entidades reguladoras também estão mais ativas no controlo das atividades, também quer as instituições financeiras, quer as empresas comerciais, têm agora campanhas que são muito mais elaboradas e cujas condições são mais difíceis de serem entendidas, compreendidas pelos cidadãos normais. E, portanto, claramente, penso que houve já uma evolução nesse sentido, mas é fundamental haver... a tal necessidade da literacia financeira no sentido de, digamos que, educar as pessoas a melhor fazer os seus investimentos, os seus gastos, enfim, saber a respeito, sim, não só a população em geral, como também o universo que nos interessa em particular, que são os jovens. Fundamental no caso dos jovens. De pequenino é que se torce o pepino, como diz o Concordo plenamente consigo. E aí, quanto mais cedo eles forem familiarizados com estas questões... Como elaborar um orçamento, como gerir um orçamento, como planear para o futuro, como desenvolver então este hábito de poupança que a maior parte das famílias não tem e que aqui... muitas vezes, mesmo com orçamentos mais reduzidos que eles têm para viver mensalmente, é possível sempre poupar um bocadinho para fazer face a eventualidades no futuro. Muito bem. Não sei, Joana, se queres fazer mais alguma pergunta? Eu ia só colocar aqui mais... Portanto, já foi bastante claro e já nos deu a entender que, de facto, há aqui alguns perigos para quem tiver realmente algumas lacunas no seu conhecimento. Portanto, o conhecimento, de facto, é poder. E não só poder, eu ia até questionar em que medida que também é liberdade. Portanto, um uso verdadeiro e efetivo da própria liberdade. Portanto, um cidadão que tem um cidadão, os jovens que nos são particularmente mais caros, como é que, de facto, fica limitado na sua verdadeira liberdade? Não lhe parece? Concordo plenamente consigo, aliás, com qualquer tipo de conhecimento, mas nos dias de hoje e no contexto em que vivemos, o conhecimento financeiro é fundamental para o desenvolvimento dos jovens, quer a nível da sua carreira, quer a nível da sua vida social. E, de facto, ficarão muito limitados no seu crescimento pessoal e profissional se não se sentirem confortáveis com
com a assimilação destas matérias. Então, neste contexto em que nos encontramos, e agora só para também terminarmos agora a nossa conversa, o que é que representa o dinheiro para os diferentes perfis de cidadãos, de consumidores? Ou seja, o dinheiro é o quê? É uma ferramenta para atingir objetivos ou será uma barreira? Na minha opinião, mesmo em famílias que tenham um bom nível de rendimentos, muitas vezes o dinheiro é visto como uma forma, como um acesso ao consumo. E não é visto como uma ferramenta que pode ser gerida e utilizada no sentido de proporcionar eventualmente uma vida mais sustentada em termos de criação de poupança, investimento em formação, investimento sem ser em bens de consumo. Portanto, há uma grande parte das pessoas que apenas pensa no dinheiro como uma porta de acesso ao consumo, e aí é que está um erro. Dr. Pedro Sá, foi um gosto tê-lo aqui connosco. Muito As limitações obrigado. de tempo obrigam-nos a andar para a frente e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Espero tê-lo connosco numa próxima oportunidade. E vamos avançar para a rúbrica Apontamentos. Na nossa dica de apontamentos, vamos ter realmente aqui algumas dicas de poupanças. Vamos começar lá por casa. Em casa, antes de sair de uma divisão, por que não desligar a luz? Repetir este gesto várias vezes ao dia vai acabar certamente por ter um impacto na conta da eletricidade. Outra dica que também é importante, ainda dentro do consumo elétrico, não colocar alimentos quentes no frigorífico. Portanto, isto irá sobrecarregar a atividade deste aparelho doméstico. Sempre utilizar as máquinas de roupa cheias, não é, José António? Portanto, não estar a fazer mais utilizações da água, da eletricidade, sem estar a carga completa. Por exemplo, na nossa higiene diária, quando tomamos o nosso duche, reduzir apenas 2 ou 3 minutos fará toda a diferença. Sabia que pode poupar até 40 litros de água, só neste pequeno gesto. Por exemplo, agora, para quem tem o gás instalado lá em casa, desligar portanto, os bicos do fogão um pouco antes de terminar a cozedura da refeição e aproveitar o calor remanescente que continua a surtir o seu efeito e continua a realizar a cozedura dos alimentos sem estar a gastar mais energia. Excelentes recomendações, Joana. Vou procurar segui-las. Pelo menos mais algumas. Há uma ou duas que já faço. Bom, mais virado para aquele utilitário que todos os dias nós utilizamos, a nossa viatura, e dizer que a velocidade é amiga do desperdício. Portanto, aqueles que gostam de andar muito rapidamente também gastam muito rapidamente o combustível que têm nos depósitos. Depois, conhecem aquela expressão de fazer piscinas? Isto acontece quando fazemos percursos várias vezes ao mesmo sítio ou várias vezes a sítios que são muito próximos, quando uma boa gestão de percursos poupa tempo, poupa combustível. Tempo e dinheiro, como se costuma dizer. Quem é que não gosta de circular, desde que não tenha ar-condicionado, de janelas abertas? Ora, com as janelas abertas o atrito é maior, logo o consumo de combustível também aumenta. Se for às compras, nunca o faça em alturas em que tenha fome, porque o consumo é superior só pelo facto de termos fome. Compramos sempre mais coisas do que aquelas que necessitamos. Isso induz ao consumo extra. Depois, coisas muito simples, como marcas brancas, que são mais baratas, produtos em prazo limite, que também são mais baratos, e, sobretudo, embalagens familiares. É sempre uma boa escolha. Bom, em termos de poupanças, dicas de poupança são aquelas que temos aqui para vocês.
E agora vamos passar ao nosso bloco noticioso. Tome nota. Hoje comemorou-se o Dia da Formação Financeira, em Faro, organizado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, com o objetivo de sensibilizar para a educação financeira. E amanhã, mesmo a propósito, celebra-se o Dia Mundial da Poupança. O Dia Mundial da Poupança foi fixado em Itália em 1924, quando a 31 de outubro se realizou o primeiro Congresso Mundial de Economia. E já agora, uma outra notícia e última, que é a realização de uma conferência promovida pela revista RH, ligada aos recursos humanos, e que tem como tema principal condução de talentos. Recomendamos, porque são nestes eventos que podemos partilhar e tomar conhecimento de iniciativas e ações que são desenvolvidas não só em Portugal, como também no estrangeiro, porque isto tem oradores estrangeiros. E até ao nosso próximo programa, espero que tenham gostado. Boa noite. Até uma próxima.